Olá, povo de Deus, graça e paz. Vamos continuar estudando a primeira carta de João, hoje com o assunto o verdadeiro cristão e os falsos mestres. 1 João 4, versículos de 1 a 6, que diz assim a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bom, o apóstolo João ele escreveu esta carta para orientar os cristãos sobre a salvação e sobre os falsos mestres que tentavam convencer os crentes com suas doutrinas heréticas. João mostrou que sua mensagem não era novidade, mas sim o mesmo evangelho que Jesus pregou, viveu e ensinou. E a mensagem de Cristo é que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Que o verdadeiro cristão não pode andar nas trevas, mas sim na luz, ter comunhão com Deus e com os irmãos. Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Mas o crente precisa confessar os seus pecados. Se alguém pecar, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso, os verdadeiros cristãos guardam seus mandamentos e não amam o mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João ele exorta a igreja para que busquem o conhecimento para discernir os anticristos que vivem no meio da igreja. Jesus diz lá em Mateus 24, versículo 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A igreja precisa permanecer firme em Deus e não viver pecando, porque quem vive pecando não conhece e nunca conheceu a Deus. Aquele que é filho de Deus nunca se afasta completamente dele, mas ama a Deus e ama o seu próximo. Os verdadeiros filhos de Deus, eles são conhecidos porque crê no nome do Filho de Deus. Ele crê em Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos. A preocupação do apóstolo João era com a firmeza doutrinária e com a prática do amor. A igreja na Ásia Menor, no final do primeiro século, estava sendo atacada pelas heresias dos falsos mestres. João então instrui a igreja a obter conhecimento para discernir quem eram os verdadeiros e os falsos mestres. A carta ela defende a unidade da pessoa de Cristo, sua divindade e humanidade como fundamento da salvação. Na época tinha o gnosticismo, que defendia um forte dualismo, entre o espírito e a matéria, o corpo. A ideia gnóstica é que enquanto o espírito é bom, a matéria é má, essencialmente má. Eles negavam que Deus veio em carne
De acordo com os gnósticos, Deus, sendo bom, ele não poderia habitar em uma matéria má. Outra heresia da época era o ebionismo. Foi um movimento judaico dentro do cristianismo que ensinava aos novos cristãos a obedecerem à lei de Moisés. Negavam tanto a divindade de Cristo como seu nascimento virginal. A maioria dos judeus nega até hoje. Os falsos mestres, eles negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Eles pregavam um falso Cristo, um falso evangelho, uma falsa fé, né? E, logicamente, um falso amor. Como, então, reconhecer os falsos mestres? O apóstolo João, então, ele diz que tanto o verdadeiro quanto o falso precisam passar pela prova. Versículo 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Uma coisa que precisamos é aprender com os bereanos. Lucas relata sobre os crentes da igreja em Bereia, né, lá em Atos, que eles conferiam nas escrituras cada palavra que o apóstolo Paulo falava. Nesta época, os falsos mestres estavam tentando fazer uma combinação, né, da filosofia grega com o cristianismo. A heresia nem sempre vem com uma negação ostensiva, né, da verdade, contra a verdade, mas ela propõe uma parceria, ela mistura o sagrado com o profano para enganar os fracos. Exemplo, as igrejas, né, são algumas igrejas que aceitam a poligamia como demonstração de amor e proteção, as liberações de boates gospel, o sincretismo, aqueles que usam a Bíblia, mas negam a divindade de Jesus. Aquele que nega que Jesus veio em carne não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo. Nem aquele que crê que Jesus, aquele que não crê que Jesus é o Cristo. Um dos problemas que a igreja enfrenta hoje é o pragmatismo usado para agradar as pessoas. E para reconhecer, nós precisamos antes conhecer. O versículo 2 diz: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O conhecimento do que é verdadeiro é que vai nos ajudar a discernir o certo do errado. A orientação de João é para provarmos os falsos profetas. Como vamos provar aquilo que é falso se nós não conhecemos o verdadeiro? Por isso precisamos estudar as Escrituras mais. João, ele deixa claro no versículo 3, quando diz que e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, qualquer que negar que Jesus é o ungido, o Messias, ou negar que ele veio em carne, este não é de Deus. Jesus Cristo, ele veio não só para morrer, mas também para estabelecer o seu reino de graça e glória. Entretanto, negar que Jesus veio em carne é negar que ele pode ser o nosso exemplo. É negar que ele seja o nosso sumo sacerdote, aquele que nos abre acesso à presença de Deus. É negar que ele veio, né, que ele veio para ser o nosso Salvador. É negar a redenção do corpo, bem como a possibilidade do encontro entre o humano e o divino. O Espírito de Deus, porém, dá testemunho de que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez carne. Os verdadeiros crentes procedem de Deus, são de Deus,
e são habitados por Deus. O versículo 4, João diz: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Os verdadeiros crentes, eles vencem os falsos profetas porque o Deus que neles está é maior do que o espírito do engano que habita nos falsos profetas. Os falsos profetas são instrumentos de comunicação do espírito do erro. Por trás de cada profeta está um espírito, e por trás de cada espírito está Deus ou o diabo. Antes de confiarmos em quaisquer espíritos, precisamos prová-los se procedem de Deus ou não. E o que importa é a sua origem, né? E os falsos profetas, eles procedem do mundo. No versículo 5, João diz: eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. O mundo ele é governado pelo espírito do erro e não pelo espírito da verdade. Mas os filhos de Deus, eles ouvem os apóstolos. O versículo 6 diz assim: nós somos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Os verdadeiros crentes procedem de Deus. Os verdadeiros crentes ouvem o ensinamento dos apóstolos. Eles perseveram na doutrina dos apóstolos. Aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Nós vamos ver isso em João 8:47. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. Aqueles que são da verdade ouvem o testemunho da verdade. João 18:37. Nós sabemos que só existe um Deus puro e verdadeiro. Alguns dizem que as religiões são diferentes, mas o Deus é o mesmo. Isto é uma mentira. Muitas igrejas adoram deuses falsos. Tem muitas igrejas que são verdadeiras sinagogas de Satanás. Diante das palavras do apóstolo João, qual é o Deus que você adora? O Deus soberano que criou você e todas as coisas, no Deus que tem todo o poder, onisciente, onipresente, que tem tudo sob controle, que amou tanto ao mundo que enviou o seu Filho unigênito, se fazendo carne para habitar entre nós. Jesus deu a sua vida pelos pecados do mundo, mas ressuscitou e está à direita de Deus Pai, mas voltará em poder e grande glória para buscar a sua igreja. O Deus que se manifesta e através da sua palavra promete bem-aventurança aos que o temem e andam nos seus caminhos com humildade, fidelidade e integridade. Ou você crê no Deus que foi criado para atender às necessidades das pessoas, porque este é o Deus da prosperidade, o Deus que você determina e Ele faz, o Deus criado para atender às vaidades dos homens, o Deus que troca bênção por dinheiro. Este é, sem dúvida nenhuma, um falso Deus criado pelos anticristo para enganar as pessoas. Você é um verdadeiro cristão? Qual é o Deus que você adora? Precisamos entender que a espiritualidade que não prova os seus espíritos corre o risco de cair nas garras dos falsos mestres. E quem ouve os falsos mestres ainda pertence ao mundo. Discernimento de espírito é um dom que precisamos buscar e colocar em prática no nosso aprendizado das coisas espirituais. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos conhecer e reconhecer
aquilo que é falso do verdadeiro. Porque nós, como filhos de Deus, nós adoramos o Deus verdadeiro, aquele que desceu da sua glória, aquele que se fez carne por nós, aquele que sofreu, morreu, mas ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. É esse o Deus maravilhoso que nós cremos nele. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por nos dar esse conhecimento. Muito obrigado, Senhor, por se manifestar a nós de tantas formas, mas principalmente, Senhor, através do Teu Filho amado. Ó Deus amado, que o Senhor nos ajude a conhecer e reconhecer aqueles que são falsos dos verdadeiros. Ó Deus, e que nós possamos louvar e glorificar o Deus Todo-Poderoso e verdadeiro Senhor das nossas vidas. Ó Deus, nos ajude a entender cada dia mais a Tua palavra. Nos proteja. Ó Deus, ajude o Teu povo. Quero agradecer ao Senhor por esse privilégio de poder falar da Tua palavra. Ó Deus, e que o Senhor nos ajude para que nós possamos continuar louvando e engrandecendo o Teu nome. E eu louvo e agradeço por tudo no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, amados.